Em um reino onde a magia e a arquitetura se entrelaçam, vive-se um conto fascinante sobre um arquiteto singular. Conhecido apenas como Aurelius, ele domina não apenas a ciência das estruturas, mas também os segredos ancestrais da magia. Seus castelos transcendentais erguem-se como as testemunhas de sua maestria, cada torre e muralha respirando vida e mistério. A demanda por seus serviços insaciável, pois nobres e magos cobiçam suas criações para proteção, prestígio e encantamento. Porém, entre a glória e os segredos que envolvem suas obras, reside a verdadeira oculta e a verdade de Aurelius, aguardando para ser desvendada. Quer então entender como utilizar da sua inteligência espacial para deixar as suas histórias muito mais legais e eficientes? Então sim, bora! Alô, Olibes, tudo bem? Aqui é o Fel Campos e hoje nós estamos começando mais um bloco de vídeos falando sobre inteligências múltiplas. Gardner já trouxe pra gente alguns conceitos falando sobre que cada um possui uma quantidade de inteligências, seja espacial, musical, interpessoal, científica, lógica, matemática, dentre várias outras, onde você pode ir desenvolvendo essas inteligências e essas capacidades, mostrando que você é capaz de fazer as coisas. Obviamente, tendo mais aptidões ou menos aptidões, mais esforço para conseguir desenvolver alguma habilidade ou menos esforço, mostrando que ninguém é 100% ignorante ou incompetente, mas sim possui habilidades diversificadas, onde você pode não ser um gênio da matemática, mas um excelente esportista. Considerando isso, nós iremos falar um pouco hoje sobre inteligência espacial, não o que é inteligência em si, mas você conseguir utilizar dessa capacidade para fazer as suas histórias. Então, sugiro demais você procurar talvez um psicólogo ou alguém que tenha uma capacidade de identificar, ou até mesmo um teste do BuzzFeed mesmo, para você ter uma noçãozinha aí de qual talvez seja a sua inteligência e assim conseguir utilizá-la de uma maneira muito mais interessante, beleza? Então, bora lá conversar um pouco mais sobre alguns tópicos que você, que possui inteligência espacial, pode usufruir para transformar suas histórias em histórias bem mais legais. Uma capacidade primária, quando a gente fala sobre a inteligência espacial, são aquelas pessoas que ela têm uma visão em 3D bem mais intensificada. Ou seja, conseguir visualizar melhor em 3D é utilizado de maneira bem legal. Então, a habilidade de você conseguir visualizar melhor os cenários, posicionamento, identificação, a estrutura, tudo isso fica mais fácil de você fazer. O que é interessante é que, mas Rafa, isso não é habilidade de artista? Sim, artistas possuem uma capacidade espacial. Não apenas aquela galera que, eu vou para cá, para direita, para esquerda, subo, desço e consigo ainda me identificar. Claro, é um dos espectros das capacidades de alguém que tem uma inteligência espacial. Mas o que é interessante aqui é, se você possui essa capacidade de observar, meio que você fechar os olhos e ainda conseguir ver os layouts, não, vou colocar um negócio aqui, um negócio lá, perfeito, você tem uma capacidade muito cabulosa para poder visualizar cenários. Quando você, por exemplo, possui o teatro da mente, que quando você está lendo alguma coisa, você consegue visualizar o local, o posicionamento, isso é muito interessante. E o legal é que se você consegue transpassar essa habilidade de você se imergir para imergir a pessoa que está jogando ou que está lendo a sua história, é uma capacidade incrível. Mas Rafa, como eu consigo fazer isso? Se você tem essa capacidade de visualizar, coloque essa visualização na sua história. Mas Rafa, eu não sou desenhista? Não tem problema. Na hora da descrição do seu cenário, foque na sombra, no posicionamento, na distância, na angulação. Não estou falando para você fazer uma ficha técnica do cenário, não estou falando para você fazer um storyboard do cenário. Mas como você consegue visualizar esses detalhes mais sórdidos desses posicionamentos do seu cenário, utilize isso para sua trama. Utilize isso para o desenvolvimento da história, para os conflitos, para o desenvolvimento do personagem. Porque se você quer fazer uma história talvez de aventura, ter uma noção espacial dos posicionamentos faz com que você consiga pensar em possibilidades de resolução, seja ele o protagonista, ou de conflito, seja ele o antagonista.
Eu consegui visualizar que as pilastras estão aqui, tem uma sombra aqui. Então, perfeito. Você vai colocar já uma pessoa aqui atrás, já esperando para fazer emboscada para lá, para subir naquela corda, para coisar para lá e vai depois atira aqui. Perfeito. Com essa visão, quando você for descrever a cena e for acontecendo essa dinâmica, vai ficar mais fácil de você expor no papel. E com isso você consegue, visualizando, fazer visualizar. Então, caso você tenha essa capacidade inata já de desenvolvida, coloque isso na sua história, coloque isso na descrição do seu universo. Você, mestre, utilize dessa capacidade de vislumbrar o 3D dentro da sua mente e coloque para os seus jogadores. Porque mesmo que eles não possuam essa inteligência espacial, você consegue dar uns detalhes um pouco mais interessantes, mais vivos, mais profundos, mais robustos, mais interessantes, e assim o seu jogador, assim o seu leitor vai conseguir visualizar muito mais legal, e não apenas na sua mente, mas na mente dele também. Agora, quando a gente fala também de visualização, ter essa visualização para a arte e o design do personagem é também bem legal. Mas Rafa, isso não é um quesito artístico? Sim, porém, eu estou falando de design e estruturas. Claro que na introdução eu falei sobre castelos fantásticos feitos pelo Aurelius, porém você pode também deixar o design mais visualizado. Porque quando a gente fala de visualização, não é apenas o posicionamento, mas sim as estruturas, os formatos, as cores, o posicionamento, como foi falado no tópico anterior. Então o interessante aqui não é apenas você criar o cenário, mas você também arquitetar espacialmente o personagem. Mas Rafa, como eu consigo arquitetar espacialmente o personagem? O personagem interage com o ambiente interage com o personagem. É uma troca mútua. Da mesma forma que você pisa na areia, a areia ela afunda e a areia suja o teu pé. Então, construir essas correlações, visualizar essas correlações, transforma a sua descrição mais legal. Quando a gente fala sobre descrições com 2, 3, 4, 5 funções, o que significa isso? Quando você coloca a descrição, por exemplo, nessa de pisar na areia, você pode, ao mesmo tempo que pisa na areia, essa falta de resistência fazer com que o personagem crie conclusões ou pense ou leve a sensações que vão gerar alguma comoção ou uma introspecção. Então você entender como o seu personagem ele interfere no cenário é legal. Mas como tem a ver com o design do personagem? Se o personagem já possui um design onde você consegue visualizar melhor como é esse personagem, você consegue ter ideias de relação com o ambiente mais legal. Meu personagem ele tem uma cor de pele avermelhada, no caso, como se fosse uma pegada Hellboy. Ok, então será que talvez quando a luz reflete nele, não faria uma sombra mais avermelhada pelo fato dessa estrutura mais vermelha? Será que um personagem com pele mais escura consiga fazer um contraste em algum lugar, seja ele talvez nas sombras das florestas? Será que o fato de ter asas quando estiver voando fazem sombras diferenciadas para assim conseguir construir e desenvolver premissas, mitos, ideias, boatos? Então você conseguir visualizar a descrição do personagem não apenas para descrever, mas sim para construir o personagem propriamente dito. E o legal aqui é que nós não estamos falando de personalidade, de motivação, estamos falando de design puro. E a galera que tem essa habilidade espacial são bons escultores, são bons desenhistas, são bons pintores. Porque eles conseguem visualizar em 3D aquele personagem e assim eles conseguem ver dentro de um bloco de madeira um personagem que um dia será esculpido. Você consegue ver dentro de uma tela em branco uma casinha, um rio, uma árvore. Claro que, obviamente, ter a composição espacial das coisas ajuda bastante, porém, quando a gente transporta isso para a arte, facilita. Mas, Rafa, eu consigo me localizar muito bem em ambientes, porém, em desenho eu sou péssimo. Beleza.
Talvez os detalhamentos artísticos realmente precisem de treino, dedicação e diversas outras coisas. Porém, você consegue rascunhar um mapa para mostrar onde tal coisa fica, você consegue visualizar melhor tal coisa na estrutura aqui assim assado, você consegue rascunhar num 3, 4, 5 riscos, mais ou menos o posicionamento que você gostaria de fazer. Então, essas estruturas, essas composições são interessantes quando você consegue ter essa visão tridimensional da situação. Com isso, a gente entra na construção de cenas. Eu já reforcei um pouquinho no primeiro tópico, mas eu vou trazer de novo aqui. Quando você tem uma visão mais tridimensional das coisas de uma maneira geral, você consegue também tridimensionar o roteiro da ação. Por quê? Uma coisa é você imaginar como é o seu templo, como que é o seu coliseu, e com isso tem toda a logística que você quer fazer em relação a essa estrutura. Porém, quando você arquiteta a cena, você está pensando na coreografia daquilo. Existe uma discussão entre escritores que falam: uma cena de batalha é descrita passo a passo ou é descrita de uma forma mais abstrata para deixar com que a pessoa ela complete esses espaços. Acredito eu, de uma forma geral, que vai do gosto do escritor e do gosto do público que você está colocando. Se por acaso você quer construir uma história onde traz bastante autoridade pelo seu conhecimento, eu faço esgrima, eu faço kendo, eu faço ninjutsu, kinjutsu de uma maneira geral, eu faço aikido e utilizo armas, eu faço taekwondo e utilizo armas, eu faço kung fu e utilizo armas, e você quer mostrar essas habilidades armamentícias dentro da coreografia, onde você vai telegrafar todos os chutes, todos os movimentos, todos os tai chis que você quiser fazer, como forma de representar melhor a coreografia, perfeito. A galera que tem a capacidade da inteligência corporal também consegue coreografar cenas, pelo fato de ter essa ideia mais corporal. Mas no caso da galera que tem essa habilidade de inteligência espacial, você não coreografa necessariamente a luta ou a cena com o personagem em si, mas sim a relação do espaço. Você consegue ter uma visualização melhor de que quando o personagem sair voando, ele vai bater numa parede porque ali terá uma parede. Da mesma forma que ele pode pegar um impulso numa janela, quebrando a janela e chegando no segundo andar, porque ali tem uma janela e no segundo andar possui cadafalso onde você vai conseguir se segurar. Então o interessante é que, como você já está utilizando a sua capacidade 3D em visualizar o cenário e ver os detalhes que você gostaria de colocar, visualizando você consegue coreografar a cena do personagem fazendo as coisas que precisa fazer, porque com isso você consegue ter esse desenvolvimento e essa coreografia de cena. Não é uma coreografia tão minimalista, no caso de uma batalha 1x1, ou uma batalha entre uma criatura e um personagem, ou entre duas criaturas, mas sim a coreografia da cena de uma forma geral. Da mesma forma que você pode coreografar uma cena do personagem com alguma coisa. Eu quero sim, na hora de visualizar, eu vejo um personagem, o meu protagonista, adentrando na casa, num ângulo onde o sol está nascendo e ele vai fazer uma sombra para quem está dentro. Porque eu quero criar uma ideia de filho pródigo, de volta para casa, de esperança, de reencontro. Então eu quero criar essa cena. E você tendo essa capacidade visual de construir essa cena na sua cabeça, na hora de pôr o papel, você consegue falar assim: aí X abre a porta, no momento que abre, a luz do sol bate em suas costas, gerando uma sombra, criando uma aura de esperança em volta do personagem, onde todos choram não apenas com o seu retorno, mas sim em saber que a esperança ainda não morreu. Então você pode criar cenas coreografadas com o cenário de uma forma geral, construindo a partir dessas habilidades. Se eu sei que eu construí uma casa aqui, um negócio ali, um negócio lá, um negócio lá, você consegue coreografar a cena do acontecimento desse formato. E com isso é interessante na hora de você também fazer a questão de mapas e diagramas.
Claro que construção de mapas, da mesma forma que o design de personagem ou na arquitetura de um cenário, existem umas habilidades específicas para isso. Você pode utilizar de técnicas cartográficas, algo que nós já temos alguns vídeos no canal falando um pouquinho sobre corrente marítima, um pouco sobre a cartografia básica para iniciantes que quiser desenhar um mapinha. Mas você visualizar o espaço de uma forma mais diagramada ou mapas mentais, não precisa ser realmente um mapa cartográfico, você consegue por saber essas habilidades em 3D. Por quê? A diferença entre os tópicos que eu estou trazendo hoje é o foco, o direcionamento e a amplitude que eu quero fazer. Se você consegue arquitetar minimamente, visualmente, como é o bairro, você consegue expandir isso para uma cidade. Que você consegue reduzir para no caso, uma rua. Que você consegue reduzir para um quarto. Que você consegue reduzir apenas para o ambiente na palma da mão do personagem. Da mesma forma que você pode ir expandindo, fazendo algo maior e maior e maior e maior. E o que é interessante nessas estruturas de mapas e diagramas de uma maneira geral? Você não necessariamente precisa colocar os mapas e diagramas na história, mas isso pode ser as suas ferramentas para poder visualizar melhor e demonstrar. Se você é um mestre e você gostaria de fazer algo muito mais autoral e não quer buscar imagens muito diretas da internet, ou você não tem habilidade em desenhar o mapa que você quer, se por acaso você tem esse conhecimento, tem essa inteligência espacial, você consegue dentro de uma cartela branca quadriculada colocar os elementos porque você já está visualizando e com isso você diagrama o espaço, coloca as posições e faz. Então aqui, essas habilidades, apesar de ser uma coisa muito pontual, mas Rafa, tudo que você está falando basicamente é você ter a capacidade de visualização 3D e como eu posso usar. Exatamente. Se você nunca parou para pensar que poder ver algo em 3D, ou pelo menos expandir na sua mente aquilo que você está vendo, você não está utilizando de todas as suas habilidades. Nossa, Rafa, então quer dizer que simplesmente eu ter essa capacidade de meio que ter uma ideia geral do posicionamento das coisas ajuda na construção de um world building? Com certeza. Todas as outras inteligências que eu vou trazer dentro desses próximos episódios falando sobre esse tópico também conseguem. Cada um nas suas aptidões. Da mesma forma que um personagem que consegue, por exemplo, uma pessoa que tem uma inteligência intrapessoal, pode utilizar dessas ideias de autoconhecimento para o desenvolvimento do personagem. Interpessoal para a construção de laços entre personagens, e não vou dar spoilers, mas para você já ter uma ideia. Então é interessante que essa visualização dos mapas e diagramas na forma do movimento do espaço físico de uma maneira geral, você consegue visualizar. E com isso a gente chega no nosso último tópico, que é metáforas visuais. Mas Rafa, o que seriam então metáforas visuais? Basicamente é o seguinte: se você consegue visualizar em 3D alguma coisa, e a metáfora nada mais é do que uma figura de linguagem onde você está, no caso, ou comparando coisas, no caso, né, analogias, ou utilizando de algo para representar aquilo que você quer, você pode utilizar da sua capacidade de visão em 3D para visualizar os elementos que você vai utilizar para construir isso. Nossa, Rafa, mas não parece um pouco forçado o que você está dizendo? Não. Porque se você consegue ter essa habilidade, se você nasceu com essa habilidade ou desenvolveu essa habilidade, essa inteligência espacial, significa que você possui uma acuidade visual grande. Eu não estou falando que as pessoas que usam óculos não teriam, mas essa acuidade visual é essa sensibilidade visual, onde você, não necessariamente tendo ou não tendo óculos, você consegue ver que dentro do detalhe do bottom existe algumas ideias sobre a textura que eu posso utilizar, as ondulações, o formato, a profundidade. E essa capacidade visual que eu tenho de poder analisar um objeto, até mesmo ao fechar os olhos conseguir imaginar isso, claro, quem tem a fantasia, essa limitação, é um pouco complicado, porém, você consegue ter essa capacidade visual e na hora que você for utilizar desta referência aqui, fazer.
Porque a metáfora, não necessariamente você vai colocar na sua história. No caso, eu vou colocar uma referência aqui e vou fazer assim assado. Mas você pode utilizar isso como referência para você. Eu gostaria de construir uma casa, no caso, metaforando alguma referência. Porque como essa metáfora, de uma maneira geral, são estruturas e formatos e coisas e ferramentas para o melhor entendimento, por que não utilizar dessas metáforas visuais como forma? Eu vou construir o arco do meu templo de um formato que gere uma analogia e eu faço uma metáfora a um deus X, a um deus Y, ou uma analogia mais direta. Então, ter essa capacidade de visualizar as coisas permite com que você tenha maior capacidade em posicionar, construir, referenciar, arquitetar, orquestrar e referenciar. Por isso é interessante você imaginar que quando estamos falando de inteligências, estamos falando de capacidades. E se estamos falando de capacidades, estamos falando principalmente de ideias, formatações, conceitos e formas de uma maneira geral que vão trazer mais profundidade para a sua história. Então, pessoal, esse aqui foi meu vídeo de inteligência espacial. Vou trazer todas as outras, se por acaso você já sabe qual é a sua inteligência, qual a inteligência múltipla que te caracteriza, deixa aqui nos comentários qual é essa inteligência e com isso eu posso alterar a ordem que eu já estipulei para trazer a sua inteligência antes. Eu tenho uma inteligência musical, faço pro próximo. Eu tenho uma inteligência mais corporal, então faço pro próximo. Eu tenho uma inteligência mais linguística, passo pro próximo. Eu tenho uma inteligência mais ciência ou inteligência do meio ambiente, mesma coisa. Eu tenho uma inteligência interpessoal, a mesma coisa, e várias outras aí que eu ainda não citei. Então, coloca aqui nos comentários qual que seria a sua inteligência para eu trazer aqui. E se você ainda não sabe, vai procurar, vá se descobrir, porque isso faz muita diferença. Não apenas para o seu bem-estar de uma maneira geral, mas caso você gostaria de desenvolver mais o seu world building, olha que interessante, mas uma proposta é para você trabalhar. Use a boa das suas construções e deixe os seus mundos cada vez mais incríveis. Então, valeu!